Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vigia 11. O que foi que aconteceu com esse Fiagro para que ele viesse no dia de ontem anunciar menos de 9 centavos por cada cota. Para ser mais específico, ele anunciou o pagamento de 8 centavos,7. Aqui no site Status Invest coloca 9 centavos porque ele sempre procura assim arredondar o valor. Mas o valor correto que o Vigia 11 ele vai distribuir por cada cota vai ser de 8 centavos,7. Então, o que foi que aconteceu para que seu rendimento caísse dessa maneira? Sendo que no mês anterior ele havia pagado aqui 12 centavos por cada cota. Então, podemos ver que tem uma queda aí no rendimento de aproximadamente 30%. Será que aconteceu alguma coisa com o fundo no decorrer desse último mês para que ele viesse a diminuir assim os seus rendimentos? Então, vamos analisar isso e eu também vou dar a minha opinião sobre essa situação. Primeiramente, algo que traz bastante segurança para o investidor, pelo menos no meu ponto de vista, é essa oscilação sem um motivo específico. Por exemplo, se compararmos aqui no mês anterior, aliás, no ano anterior de 2023, no mês de outubro, ele vinha pagando aqui 12 centavos por cada cota e de repente ele diminuiu os seus rendimentos aqui durante o mês de novembro e do mês de dezembro para apenas 10 centavos por cada cota. Mais adiante, lá no relatório gerencial, eu vou mostrar para vocês. Aí, de repente, no mês de janeiro desse ano de 2024, ele aumentou de novo o seu rendimento, agora para 12 centavos,4. E agora, mês de fevereiro, do nada, ele diminui aqui para 8 centavos,7. Então, essa oscilação, de repente, assim, de um mês para o outro, traz uma certa insegurança para o investidor. Porque por mais que lá no relatório gerencial ele mostre o resultado financeiro dele, mas ele não traz uma explicação lógica ou correta sobre o que é que está acontecendo dentro do fundo, no caso com a receita. Por exemplo, mais adiante, lá no relatório gerencial, eu vou mostrar para vocês que durante o mês de novembro e no mês de dezembro, ele reteve rendimentos, aliás, receita. Por que motivo que ele reteve essa receita? Ele não fala. Então, isso traz insegurança na hora de se investir. A gestão ela tem que ser totalmente transparente para com seus investidores. Devemos lembrar que esse dinheiro que ele empresta para outras empresas é o nosso dinheiro, não é o dinheiro da gestora. Então, ele tem que dar, sim, uma boa satisfação sobre o que é que ele está fazendo. E essa oscilação repentina nos rendimentos acaba afetando bastante a cotação do fundo. Como podemos ver aqui, no dia de ontem, ele estava sendo negociado aqui na faixa dos R$ 9,10, por causa dessa queda nos rendimentos, agora ele está custando aqui R$ 8,69. Somente no dia de hoje está caindo aqui 2,5%. Então isso realmente é um ponto aí que a Valora ela tem que trazer uma boa explicação para quem é cotista do fundo. Algo que pode impactar diretamente na receita do fundo e, consequentemente, no rendimento que ele paga aos seus cotistas é se acontecer algum calote para com o ativo. Porém, aqui, pegando as notícias sobre o Vigia 11, não há nenhuma notícia falando sobre essa situação. Então, podemos ver que não foi algum calote que o Vigia 11 ele recebeu. Até porque, se fosse, a gestão ela tinha a obrigação de trazer um fato relevante falando sobre isso, e também haveria aqui sites de notícias sobre fundos imobiliários e fiagros falando eventualmente sobre essa situação do calote. Então, sabemos que calote não foi, apesar de sabemos também que ele tem lá a situação com a Languiru, mas a situação não iria impactar grandemente assim na receita do ativo. Vamos aqui, pessoal, no relatório inicial do mês de dezembro, entender um pouquinho melhor essa situação. Por qual motivo eu menciono que a gestão Valora ela tem que trazer uma boa explicação? Observem só o seguinte: no mês de outubro e no mês de novembro, ele havia gerado aqui de receita líquida esse valor. Mês de outubro, 10,2 milhões de reais e no mês de novembro, 10,4 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos nesses 2 meses o valor de 8,6 milhões de reais, o que correspondeu, no caso, a 10 centavos por cada cota. Então, observe só que gerando essa receita de 8,6 milhões de reais, ele distribuiu aqui 10 centavos por cada cota. Observe que no mês de dezembro de 2023, ele gerou uma receita líquida de 8,7 milhões, que foi uma receita realmente bem inferior aos meses anteriores. Porém, devemos levar em consideração que ele teve aqui despesas recorrentes maiores do que nos meses anteriores, como vocês podem ver aqui, eu estou selecionando para vocês, e também despesas não recorrentes foram maiores do que nos últimos 2 meses anteriores. Então, por esse motivo que sua receita ela foi menor. Porém, se não houvesse essas despesas maiores, o seu resultado líquido também teria ficado aqui na faixa dos 10 milhões de reais.
o que daria assim tranquilamente para ele pagar entre 11 e 12 centavos para os seus cotistas. Por qual motivo? Sendo que nos meses anteriores ele estava distribuindo esse valor que era correspondente a 10 centavos por cada cota. Aqui no relatório gerencial, em nenhum momento a gestão ela menciona por qual motivo durante esses 2 meses de outubro e de novembro ela reteve aproximadamente aí 1,8 milhões de reais aqui no mês de novembro e de aproximadamente 1,6 milhões de reais no mês de outubro da sua receita. Ele não menciona para onde foi todo esse dinheiro aqui que ele reteve. Eu creio que ele tenha usado esse dinheiro para poder pagar a sua taxa de performance, mas seria obrigação do fundo ele mencionar exatamente aqui com respeito às suas despesas, para que nós cotistas pudéssemos ter a ciência de qual foi o valor que ele pagou como taxa de performance. E aqui não menciona nada, só menciona despesas recorrentes e despesas não recorrentes, mas não menciona quais tipos de despesas são essas. Então, tendo como referência esses últimos meses aqui, podemos chegar à conclusão de que, provavelmente nesse mês de janeiro, se não houve nenhuma situação de calote, nem algo que afetou diretamente a receita do fundo, então esse mês de janeiro provavelmente ele deve ter gerado ali uma receita na faixa dos 10 milhões de reais, entre 10 a 10,5 milhões de reais, o que não justificaria ele pagar, ou no caso anunciar apenas 8 centavos,7 por cada cota. Por qual motivo também? Eu menciono aqui, sendo que nos meses anteriores ele estava aqui distribuindo uma receita bem menor do que o valor que ele realmente estava gerando. Quando ele distribuía aqui 8,6 milhões de reais, esse valor correspondia a 10 centavos por cada cota. Então, mesmo que no mês de janeiro ele gerasse uma receita aqui de aproximadamente 8,6 milhões de reais, ele poderia tranquilamente pagar apenas 10 centavos por cada cota. Não havia essa necessidade de diminuir tão grandemente os seus rendimentos. Além disso, se descermos mais um pouquinho aqui, ele mesmo menciona que ele tem aqui uma reserva de caixa equivalente a 7 centavos por cada cota para eventuais distribuições e pagamento de despesas. Então, observe só que o caixa acumulado que ele tem aqui é quase o valor que ele anunciou de rendimentos. Então, você vê que não tem uma lógica para que o Vigia 11 ele diminuísse dessa maneira os seus rendimentos. Isso não quer dizer, pessoal, que o Vigia 11 ele deveria pagar 12 centavos por cada cota. Não estou dizendo isso. Até porque durante o mês de janeiro teve feriado, teve também aí a queda da taxa Selic, e a gente tem que ter ciência que isso tem um impacto direto na receita do fundo. Mas, apesar dessa situação, não seria um impacto tão grande do Fiagro Vigia 11 ele diminuir o seu rendimento dessa maneira tão acentuada. Para um Fiagro que atualmente, se descermos aqui, ele tem um spread de CDI mais 5%, ele deveria pagar muito mais do que isso, pessoal. Muito mais mesmo. Então, infelizmente, o risco-retorno atualmente do Vigia 11, com esse último rendimento, não está valendo a pena, porque ele é um ativo arriscado. Então, por ser um ativo arriscado, ele tem que entregar uma boa rentabilidade para compensar o risco de se investir nele. Agora, um fundo que, se voltarmos aqui no site Status Invest, nesse mês vai render menos de 1% ao mês, para todo o risco que está envolvido em se investir nele, pelo menos na minha opinião, não está valendo a pena. E devemos levar em consideração também que outros fiagros também foram afetados pela diminuição da taxa de juros, mas nenhum deles diminuiu tão grandemente os seus rendimentos como o Vigia 11. Teve fiagro aí que diminuiu meio centavo por cada cota ou até 1 centavo por cada cota, mas nenhum deles diminuiu aqui aproximadamente mais de 3 centavos por cada cota, somente o Vigia 11. Então, como eu mencionei no início, nesse próximo relatório gerencial, a gestão, a Valora, ela tem que realmente trazer uma boa explicação para quem é cotista, por qual motivo os seus rendimentos caiu dessa maneira tão grande. Então, a gestão ela tem que ser transparente para os seus cotistas e trazer também boas informações de uma maneira totalmente transparente, o que é que ela tem feito com esse valor que ele reteve aqui durante esses 2 meses. Como falei, ele não menciona nada. Também deveria aqui no relatório gerencial colocar cada despesa, fazer aqui a descrição de cada uma para que a gente possa saber o que é que ele tem pago. Eu sou cotista do fundo, pessoal, como eu falei recentemente, eu tenho 500 cotas do Vigia 11, porém, eu dando minha opinião como investidor do Vigia 11. Se a gestão continuar com essa falta de transparência, com essa oscilação dos rendimentos, sem ter um motivo lógico ou justo para isso, até depender da situação, eu saio do ativo. Eu vendo as minhas cotas.
Mesmo que eu saia no prejuízo, porém isso daqui é renda variável. Eu sei dos riscos de se investir na renda variável, eu sei dos riscos de se investir no Vigia 11. Porém, eu só saio de um ativo se ele perder os seus fundamentos. E a gestão, pelo menos na minha opinião, ela tem vacilado bastante com respeito a isso. Então, se chegar num ponto de eu ver que a gestão ela não vai mudar, eu saio do ativo tranquilamente. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro. Então, se precisar sair, eu saio sim tranquilamente com ele. É como um relacionamento, né? Você começa ali a namorar com a pessoa, tem seu companheiro. Daqui um tempo, quando o companheiro começa a vacilar, tá mancado com você, então tem uma hora que você tem que sair da relação. Então é exatamente isso com os fundos imobiliários. Muitas vezes ele começa bem, fazendo bom trabalho, aí com o decorrer do tempo começa a vacilar e chega numa hora que não tem como mais sustentar essa relação de investidor para com o fiagro ou para com o fundo imobiliário. Então tem uma hora que você tem que encerrar a sua relação de investidor com aquele ativo. Então é o que vai acontecer, como eu falei, se a gestão no próximo relatório gerencial ela não trouxer uma boa explicação sobre essa situação. Beleza? Pessoal, deixe aí na opinião de vocês o que é que vocês sentiram com esse novo anúncio de rendimentos. Eu mesmo fiquei muito decepcionado, não esperava esse rendimento, pelo menos ali 10, 11 centavos era o que eu esperava, mas não esperava esse rendimento tão pequeno que o Vigia 11 ele anunciou. Mas deixe aí nos comentários. Eu dei aqui a minha opinião como cotista do fundo, como investidor. Mas você pode ter uma opinião totalmente diferente. Deixe aí nos comentários o que é que você acha de toda essa situação. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.